Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, um tipo de julgamento, sabe? Vamos usar a estrutura moral do Inferno de Dante para analisar um dos vilões mais complexos da ficção e descobrir qual seria o seu destino final. Essa frase, ela praticamente resume tudo, né? É a filosofia de um homem que acredita que o poder é que dita o que é certo e errado. E isso nos leva a uma pergunta bem fascinante. Se a gente pensar nesse mapa do inferno, com toda a sua lógica, onde exatamente um cara como ele se encaixa? Para achar essa resposta, não tem outro jeito. A gente precisa descer, seguindo a hierarquia moral bem estrita que existe por lá. Porque no mundo de Dante, os pecados não são todos iguais. Quanto mais fundo a gente vai, mais grave é o crime. A gente vai saindo dos pecados da fraqueza, da paixão, e entrando nos pecados da malícia, daquela vontade consciente de fazer o mal. E quando a gente pensa no do Flamengo, o primeiro lugar que vem à mente é, claro, no meio dos violentos. O histórico dele é inegavelmente sangrento. Ele é um tirano clássico que banhou seu reino em sangue. Ele usou a habilidade parasita para forçar os soldados do rei a massacrarem o próprio povo. É um ato de violência em larga escala que, com certeza, o qualificaria para um mergulho no rio de sangue fervente. Só que a maldade dele não era só isso. Era mais do que violência pura e simples. Era fria, calculada. A violência era só uma ferramenta, não o objetivo final. E é justamente esse cálculo que nos empurra para um nível ainda mais fundo. E assim a gente chega no reino da fraude, o lugar onde a inteligência é usada como uma arma para enganar. E, vamos combinar, nesse ambiente, o Doflamingo, o mestre da manipulação, estaria completamente em casa. Pensa só. Ele semeou a discórdia, virando o povo de Dressrosa contra o seu rei amado, usando mentiras. Ele lucrou com a guerra, vendendo armas para os dois lados do conflito, e ainda chantageou o governo mundial. Um verdadeiro arquiteto do caos. Mas Dante faz uma distinção muito importante para os piores dos piores. Quando a fraude quebra um laço especial de confiança, ela se transforma em traição. E isso nos leva para o último e mais profundo andar do inferno. E lá no coração do mal não existe fogo. O mal supremo não é a raiva que queima, mas sim a ausência absoluta, fria e estática de qualquer amor ou calor humano. E o Doflamingo é culpado de quase todos os tipos de traição. Ele matou o próprio pai e o irmão. Ele usurpou uma nação inteira. Mas é a sua maldade característica que aponta para um lugar bem específico. A traição contra os hóspedes. Quebrar o laço sagrado da hospitalidade. No mundo antigo, isso era um ato monstruoso, um pecado que destruía a própria base da civilização. E Doflamingo fez exatamente isso. Ele transformou o convite, um ato sagrado, numa armadilha. Atraiu guerreiros para o Coliseu só para fazer deles brinquedos e escravos esquecidos. E como grande anfitrião da nação, ele aprisionou todo mundo, cidadãos e visitantes, numa gaiola mortal. E é aqui que a história fica realmente sinistra, porque a punição para esse tipo de pecado tem um segredo único e aterrorizante, que parece ter sido escrito pensando exatamente no Doflamingo. O pecado é tão grave que a alma do pecador é condenada na mesma hora. O corpo não morre, ele continua na terra, mas agora ele é controlado por um demônio. Isso dá um sentido totalmente literal e apavorante para o título dele, Demônio Celestial. O homem já tinha partido há muito tempo. O que restou foi só uma casca, uma entidade infernal agindo no mundo enquanto a alma verdadeira dele já estava presa. E o castigo que espera por ele lá é perfeito. Uma resposta cruel e exata, que reflete a natureza dos seus pecados, com uma precisão de arrepiar. Em vida, ele sempre escondeu os olhos, a alma, atrás daqueles óculos. No inferno, as próprias lágrimas dele congelam, formando uma viseira de cristal, uma máscara eterna de gelo, feita do seu próprio sofrimento. O mestre das marionetes, que controlava todo mundo com seus fios, agora está lá, congelado de costas, completamente imóvel pela eternidade. O homem que controlava tudo se vê incapaz de controlar qualquer coisa, nem mesmo as próprias lágrimas. E no final, a própria filosofia do Doflamingo o julgou. A tal justiça que ele dizia pertencer ao vencedor, no fim, se revela não como poder, mas como a consequência inevitável e implacável do pecado.